Fala galera, como vocês estão? Galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Newcastle disposto a fechar com Coutinho. Gigante da Premier League faz proposta de 150 milhões de reais pela contratação de Morata. Na mira de gigante brasileiro, Pedro pede para deixar o Flamengo, afirma Portal e muito mais, então vamos para o vídeo. O retorno de Coutinho à Premier League foi de uma maneira um tanto quanto positiva. Em 12 partidas disputadas, o brasileiro, que marcou 4 gols e forneceu 3 assistências, já caiu nas graças da torcida e de Gerrard, fazendo com que o Aston Villa se interessasse comprá-lo em definitivo. Porém, o valor fixado na opção de compra, de 40 milhões de euros, ao que parece, não cabe no orçamento da equipe inglesa. O Aston Villa, por sua vez, não quer perder o jogador e busca alternativas. E se o Aston Villa não pode pagar este valor, o mesmo não se pode falar sobre o Newcastle. Segundo o Mundo Deportivo, os Magpies já sinalizaram que vão cobrir o valor de 40 milhões de euros e fechar com o atleta para a próxima temporada. Com um grande aporte financeiro, o Newcastle segue de olho em reforços de peso e pode ter mais um brasileiro no elenco. Você gostaria de ver Coutinho com a camisa do Newcastle? Comenta aí embaixo. O atacante Leandro Damião foi um dos melhores jogadores atuando no futebol brasileiro no início da última década, quando defendia a camisa do Internacional. Hoje, Leandro Damião defende a camisa do Kawasaki Frontale, um dos clubes mais tradicionais do Japão. E por lá, o jogador somou ótimos números na última temporada, 28 gols e 10 assistências em 45 partidas. O atacante, inclusive, foi o atleta com mais participações em gols na J-League. O nome do jogador começa a ser especulado fora da equipe, e mais precisamente, no futebol brasileiro. Isso porque, segundo Alexandre Ernest, o Internacional, que está em busca de um novo centroavante desde a saída de Yuri Alberto, avalia a contratação do jogador de 32 anos, assim como a de Allan Kardec. O espanhol Álvaro Morata deve deixar a Juventus ao fim da temporada europeia. O jogador está emprestado ao clube de Turim pelo Atlético de Madrid, mas dificilmente será comprado em definitivo. Assim, sua saída se torna praticamente certa para o meio do ano. Vale ressaltar que, ainda no mês de janeiro, o espanhol esteve muito próximo de deixar a Juve e voltar ao futebol espanhol, mas desta vez para defender o Barcelona. O clube buscava desesperadamente um novo centroavante, mas acabou acertando com Aubameyang. Agora, para a próxima temporada, Morata pode rumar a outra liga, que também conhece bem. Isso porque, segundo a Sky Sports, o Arsenal fez uma proposta de 30 milhões de euros ao Atlético de Madrid pelos serviços do espanhol. Em reais, são cerca de 150 milhões. Não é novidade para ninguém que o Palmeiras busca por um 9 de peso e que o grande sonho de Leila é Pedro. No entanto, o Flamengo nunca se mostrou disposto a liberar o atacante a um rival do futebol brasileiro. Porém, o jogador pouco vem atuando sob o comando de Paulo Sousa, o que lhe teria causado uma certa insatisfação. O portal Central da Bola, inclusive, afirma que o centroavante de 24 anos teria pedido para ser negociado. A fonte afirma ainda que o Verdão já estaria ciente e prepara uma nova proposta. Vale ressaltar que, há algumas semanas, o Palmeiras chegou a oferecer 20 milhões de euros, mas o Flamengo fez jogo duro e não aceitou. Além disso, a situação já estaria ganhando proporções maiores. Vene Casagrande informou, inclusive, que a mãe do atacante foi flagrada no Maracanã chorando, devido ao fato de Pedro ter atuado, nas últimas 5 partidas, por apenas 34 minutos. O nome de Jorge Jesus sempre é assunto no futebol brasileiro, principalmente entre a torcida do Flamengo, a qual o nome do português sempre é unanimidade. Porém, neste momento, o técnico do Flamengo é Paulo Sousa que, depois de algumas fortes críticas, vem ganhando moral com a nação. Enquanto isso, Jorge Jesus entra na mira de outros clubes, sendo o Al-Ahly, da Arábia Saudita, o principal deles. Segundo Rudy Galetti, depois do treinador ter recusado a primeira investida da equipe, as conversas foram retomadas. A equipe árabe busca um novo comandante e parece priorizar nomes portugueses. Ainda de acordo com a mesma fonte, Carlos Carvalhal é outro nome na mira. Jorge Jesus, por sua vez, conhece muito bem o futebol árabe, pois já comandou o Al-Hilal, antes de rumar ao Flamengo. Apesar de ter diversos grandes jogadores, a seleção brasileira vem sofrendo há algum tempo para encontrar um camisa 9. Isso porque, os jogadores testados na posição até o momento, não conseguiram demonstrar o seu melhor futebol, como foi o caso de Fred, em 2014 e Gabriel Jesus, em 2018. Em entrevista ao podcast Reis da Resenha, da Jovem Pan, o pentacampeão do mundo descartou nomes como Roberto Firmino, Matheus Cunha e Gabigol, afirmando que Hulk é o nome ideal para exercer a função de centroavante na seleção. Eu levaria o Hulk porque ele faz gol mesmo.
E a hora que você vai jogar com a Suíça, Sérvia e Camarões, na Copa do Mundo, você vai jogar com Hulk ou Gabigol? Como que os times olham? Você preferia enfrentar o Hulk ou o Gabigol? Ainda como ponta direita, Hulk disputou a Copa do Mundo de 2014, participando de 6 partidas no torneio, sem marcar gols ou distribuir assistências. Quem você prefere como centroavante da seleção? Comenta aí embaixo. Scarpa chegou ao Verdão em 2018, depois de um bom desempenho com as cores do Fluminense. Na equipe paulista, o jogador viveu sua melhor temporada individual em 2021, quando foi o principal garçom do futebol brasileiro. 20 assistências em 58 jogos, além de 8 gols. Jorge Nicola afirmou que o jogador não descartou uma renovação com o Palmeiras, mas que quer uma valorização salarial para permanecer. Desta forma, enquanto isso, o polivalente jogador entra na mira de outras equipes. Os primeiros times citados, ainda na tarde de ontem, pelo jornalista Thiago Fernandes, do portal Gol, foram Flamengo e Botafogo. Todavia, Nicola acrescenta também um interesse por parte do Atlético Mineiro, atual campeão brasileiro. Gustavo Scarpa está com 28 anos e foi revelado pelo Desportivo Brasil, tendo passado também, antes de chegar ao Verdão, além do Fluminense, pelo Red Bull Brasil. Aos 30 anos de idade, Eriksen vive, novamente, uma grande fase no futebol. Após sofrer um ataque cardíaco na partida entre Dinamarca e Finlândia na estreia da última UEFA Euro, o meia ficou alguns meses afastado do futebol profissional. Segundo o portal Todo Fichagens, da Espanha, o novo clube de Eriksen para a próxima temporada será o Tottenham, equipe por onde atuou entre os anos de 2013 a 2019, antes de se transferir para a Inter de Milão. De acordo com a fonte, Eriksen chegou a um acordo verbal com o time londrino e após o fim de seu contrato com o Brentford, no fim de junho, irá reforçar os Spurs, onde espera repetir o bom futebol de sua primeira passagem pelo clube. Conhecido no Brasil por suas passagens por São Paulo e Atlético Mineiro, o zagueiro Bremer, de 24 anos, é um dos principais nomes da atual temporada do campeonato italiano, sendo considerado um dos melhores defensores da liga até então. O atleta, que tem contrato com o Torino até 2023, é atualmente avaliado em 30 milhões de euros, 149,9 milhões de reais, podendo custar algo em torno de 30 a 40 milhões, devido à sua boa fase e tempo de contrato. De acordo com o jornalista Mike M. Segrata, do The Telegraph, além dos Spurs, existe outro clube da Inglaterra de olho no defensor brasileiro, o Leicester City, que se prepara para perder Wesley Fofana na próxima janela. Segundo a fonte, os Foxes estão preparando uma investida pelo brasileiro, a qual pode chegar ao valor de 40 milhões de libras, 238,5 milhões de reais, caso Fofana de fato deixe a equipe em julho. Bem galera, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.